Sejam muito bem-vindos ao 9º episódio da Gestão 360 Viva o Seu Algo Novo. Hoje nós vamos tratar da Segurança 360. O que significa você ter uma Segurança 360? É a garantia de ter um ambiente de trabalho propício à saúde e à segurança do trabalhador. Mas mais do que isso, é colocar para a empresa que a lucratividade e a produtividade serão elementos muito mais assertivos e intencionais dentro desse ambiente. Então, você visualizar que num setor da segurança o seu lucro e a sua liberdade está saindo dali, está sendo garantido, é um dos sucessos para a sua empresa. Então, hoje a gente está aqui, estou acompanhada do Dr. Fabiano. Boa noite, gente. Obrigado, viu? Vamos para cima com tudo, mete marcha aí. Vai ser um bate-papo bem bacana, bem legal. Vamos falar sobre saúde, sobre segurança, sobre negócio, sobre empresa, sobre mudança de mentalidade. E é isso que a gente vem trazer aqui, é um pouco do conhecimento, é um pouco da nossa experiência, é um pouco da experiência também aqui da Maria, lá da Barbosa, né? Conta para nós um pouquinho, Maria. Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Maria, da Barbosa Seg Consultoria. E hoje eu vim aqui trazer mais as informações para a gente linkar a parte dos departamentos de dentro da empresa, né? Que eu vejo que tem muitos conflitos internos que nós, a segurança, conseguimos resolver junto com os outros pessoal. E, na verdade, o pessoal precisa entender, né? Tá aí você que é empresário, precisa entender que segurança do trabalho é lucro, né? E, às vezes, eles imaginam ao contrário disso, mas a gente vai no bate-papo aí, vai discorrer bastante sobre essa questão. E é muito interessante que a Maria ela é a técnica da segurança do trabalho e aí está também abrindo uma clínica de medicina, incorporando a medicina também, para visar o todo dentro desse ambiente. E aqui o que a gente quer compartilhar com vocês não é a segurança simplesmente pela segurança, só simplesmente adequar a uma lei, mas é mais do que isso, é garantir um ambiente. Porque quando a gente vai para a questão do 360, o que é 360? É o todo, né? Então, o que a Maria vai compartilhar aqui com a gente é como ela lida no dia a dia nas empresas que ela atua, como que ela coloca o bem-estar do trabalhador junto com a mentalidade do empregador, que investir nesse modelo de gestão é que é garantia de um sucesso. O que é o sucesso? Que toda empresa, um dia que ela deixou de... Vamos falar, o dia que ela decidiu empreender, o que ela queria? Ela queria ter lucro. E investir no ambiente de trabalho é o que dá garantia de lucro. Não é isso, Maria? Como você começou a perceber que a segurança ela poderia ser mais ampla do que propriamente é hoje em dia aplicada? Que momento você percebeu que a segurança ela tinha que dar outra guinada dentro de uma organização? Eu percebi, a partir do momento que eu comecei a fazer realmente as consultorias e da parte de exames também, que as rotatividade era muito grande. Então, a empresa ela faz muita rotatividade e, assim, eles só se importam, né, com o exame admissional. O admissional vai fazer um clínico, acabou, fez o exame, entrou na empresa, engessadas, né, que eu falo que todas as empresas, a maioria, são engessadas mentalmente, porque eu falo assim, se o empresário ele entender que ele também depende de um funcionário com a saúde dele lá em cima, a produtividade dele muda também. Só que acontece o seguinte, ele também deixa de desejar em que aspecto? Na parte do momento que ele não começa a ouvir os seus líderes também. Entende? Eu tive recentemente numa empresa que você via que era nítido, que a parte do corpo técnico da empresa não fazia os seus trabalhos com exatidão, devido que o próprio empresário já está desanimado da parte, porque a boca do empresário só fala assim, vocês só me dão custos, não me traz nenhum lucro. É óbvio, em dinheiro a gente não vai trazer lucro, mas a partir do momento que você diminui a rotatividade de funcionário, porque eu falo, imagina, entrando e saindo pessoas, Para você ficar treinando direto, você acaba perdendo seu tempo fazendo aqueles treinamentos constantemente e mal entrou aquele funcionário já está saindo.
Então, chega um momento que cansa tanto psicologicamente a parte técnica que eles falam, o dono não está nem aí, né? O empresário não está nem aí. Só que eu falo assim o seguinte, que tudo tem um jeito, por isso que a cultura ela começa a ser mudada na cabeça do empresário. Que enquanto ele não mudar a cabeça dele, realmente não vai mudar o corpo técnico dele. E assim, sugestivamente, a parte da produção também. Então, eu sempre vou... Não é que eu vou ao contrário. Eu chego no empresário e falo para ele, se eu mandar todo mundo embora da fábrica, você vai conseguir ter lucro? Ou não? Você vai conseguir trabalhar e fazer todos os trabalhos que aquele pessoal está tendo? E outra coisa, as faltas, eu falo que, né, as rotatividades, as trocas, o absenteísmo da vida, né, que a gente fala, ele prejudica muito a empresa, em tanto na capacidade, vamos supor que eu tenho um funcionário fazendo um trabalho, eu tenho que tirar aquele funcionário e colocar em outra. Então, muda totalmente a trajetória da produção. Então, se já estava planejado para fazer os trabalhos para tal dia, acaba dando problema nesse âmbito também. Então, eu falo que tudo tem que ser mudado aqui também na parte do empresário e todo o departamento junto se unir. Não só a segurança do trabalho trabalhar sozinha. Tem o departamento pessoal também, tem a parte da contabilidade, tem a parte do jurídico. Então, eu falo que todos os departamentos têm que se entrelaçar. Sim, exatamente. É interessante, né, que você estava falando, eu estava refletindo, mas muitas vezes o trabalhador, o empregador, ele não imagina que, por exemplo, a questão do afastamento previdenciário. Se o funcionário se afasta da empresa e vai lá receber o auxílio doença do INSS, mas se aquilo tiver uma conotação com doença do trabalho ou acidente do trabalho, a conta fica para o empregador uma parte. Fica. Ele tem que estar recolhendo o FGTS da pessoa, gera uma estabilidade, quer dizer, ele tem várias consequências por inobservar as regras trabalhistas, né? Sim, principalmente por causa da doença ocupacional ocasionada do trabalho. Que Exato. Tem Então, isso é dinheiro no caixa da empresa, né? Caixa da empresa. E ele Então, ninguém tem essa noção. Então, a gente pode dividir, por exemplo, a segurança aplicada aí na gestão 360. Vamos falar agora um pouquinho em relação à figura do empregador. Vamos dividir, acho que a gente fica melhor didaticamente. Para a figura do empregador, quais são os benefícios de você, de fato, ter uma segurança que ela impacte em toda a organização, começando aí da mentalidade desse dono? Porque se você ainda não teve oportunidade, vão lá nos episódios anteriores, a gente vem trabalhando o conceito da gestão 360 e um dos pilares dela é a mentalidade do dono. Porque tudo começa com esse dono, né? Ele que idealizou, ele que tem a missão, ele que determina os valores, ele que determina o rumo dessa empresa. Então, não é diferente em relação à segurança. O que às vezes a gente, até como advogados, a gente percebe que existe uma desassociação, existe eu falo que existe um abismo entre o técnico da segurança e o dono. Às vezes ele nem tem acesso, né? Então, o âmbito da segurança ele fica muito limitado ao chão de fábrica. Né? Então, você me corrige se isso é verdade. Porque isso, depois, tudo na justiça é o que a gente sente. Parece que não existe uma conexão. Mas o que o dono queria? O que o dono dirigia? O que ele determinava? Não, era o segurança que ia lá e falava sim ou não, mas daí ninguém também, se quisesse aceitar, aceitava, se não quiser, não aceitava. A liderança às vezes apoiava, a liderança às vezes não apoiava, o trabalhador às vezes seguia, às vezes não seguia. Então, a gente percebe que existe um abismo, né? E quando a gente fala em impacto da organização, não pode existir abismo. Então, vamos falar um pouquinho agora da figura do empregador. Como você acredita que a segurança deveria ser vista pelo lado do empresário, pelo dono da empresa? Eu falo que para você chegar no empresário, para falar sobre segurança do trabalho, se você falar que tem valores dentro, valores que eu falo, falar com o empresário é falar com dinheiro. Já vou ser sincera. Se você chegar no empresário e só falar de custo, você tem que fazer isso, fazer aquilo, ele nunca vai olhar, nunca vai ter um bom olhar para a segurança do trabalho. Mas se você falar e mudar a figura e falar, não, eu vou te trazer lucro, em que aspecto? Que fizeram essa pergunta para mim. Em que aspecto você vai trazer lucro para minha empresa? Sim. Que eu tive
2 reuniões recentemente e uma empresa falou isso para mim. Em que aspecto que você vai fazer isso? Aí eu fiz a pergunta para eles. Eu falei assim, então, vocês fazem a gestão de afastados aqui? Vocês analisam todos os atestados da sua empresa? Você sabe ou não me dizer se a sua empresa já está gerando uma doença ocupacional, se esse funcionário for para o INSS, afastar por alguma doença, né, normal, e lá o médico detectar que ele teve um problema de doença gerada no trabalho, que isso pode gerar um benefício que vai dar um afastamento, e você, a hora que ele sair do afastamento, volta para o trabalho, vocês mandam ele embora sem você saber que o problema dele é ocasionado do trabalho e o custo que você vai ter, porque você deveria de ficar com esse funcionário. Vocês fazem isso? Aí que eu fiz essa pergunta, caiu o dono e falou assim, me manda uma proposta. Porque até esse momento eles não estavam enxergando que eu ia trazer lucro, só o custo. Né, mais de uma segurança do trabalho. E olha que eu falo assim, ó, o meu olhar da segurança do trabalho é um olhar 360 realmente. Eu analiso a empresa desde o início da contratação até a finalização de um demissional. Então, eu falo gestão de afastados, gestão de atestados, as empresas tinham que ter dentro delas. Eu acho bacana a palavra que você colocou, gestão, né? Às vezes as pessoas confundem a gestão como reunir documento. Então, tem um departamento que reúne documento, tem prazo para entregar atestado, mas aí a gente está falando de gestão. Gestão, o que é? Gerir. Sim. Então, você tem que ter análise. Né? Você tem que traçar indicadores, você tem que coletar dados, e aqueles dados, eles têm que te direcionar você para algo. E é isso que, às vezes, a hora que desemboca isso na justiça, por isso que aí vão lá, né? A justiça protege o trabalhador, né? E a gente vai falar um pouquinho no próximo episódio sobre a questão jurídica, né? Jurídica 360. Porque é o olhar do todo. Você entender que dentro dessa mentalidade, se o dono ou dona de empresa não ver, não enxergar o potencial da segurança aplicada ao seu ambiente e que aquilo ali é o que garante produtividade, porque o que... A hora que você fala assim, primeiro, a empresa, às vezes, a segurança não gera lucro diretamente. Ela gera diretamente, porque ela mexe com a produtividade. Porque hoje as empresas trabalham enxutas, vamos falar ainda na pequena e média empresa, são empresas que trabalham com quadro enxuto. Então, as faltas injustificadas, as faltas até mesmo por atestados, elas impactam muito na produção. Produção menor, menos lucro, né? Então, esse é um dos primeiros princípios, né? O segundo, é lógico, eu acredito que o dia que eu decidi empreender, não queria causar lesão para ninguém, né? Eu não queria adoecer ninguém, eu não queria pôr a vida, né, de alguém em risco. Então, até por dever da minha função social, né, das minhas responsabilidades, de zelar também por esse ambiente de trabalho. E eu não sei, assim, nessa maneira de você intervir, na hora que você vai fazer, vamos falar, uma reunião de apresentar uma proposta. Você percebe que você tem muita dificuldade para colocar a importância do seu trabalho? Percebo. Porque, como eu falei para você, eles vê nós como um custo. E por que eu falo assim, custo? Porque as empresas, elas... Vamos desenhar a parte do acidente, né? Esses dias eu até postei um vídeo falando sobre isso. Eu falo que existe os acidentes ocultos. O que são os acidentes ocultos? Aquele que você não vê. Então, as empresas, elas só percebem que o técnico de segurança só quer ver se aquela máquina ela vai gerar um acidente, ou se naquele momento vai ter um funcionário que amputou um dedo ou um braço. Então, é visual. Então, o dono da empresa ele já vê que é visual isso daí. Mas ele não percebe, que nem o doutor Fabiano falou, das doenças ocupacionais, que é eu nomeei elas como doença oculta, que as empresas não sabem das doenças ocultas, que o próprio ambiente está fazendo isso. Principalmente a saúde mental dentro das empresas. Só que a saúde mental, eu falo o seguinte, acho que foi em 2023. Foi em 2023, não sei se vocês viram que saiu 70% dos afastamentos, a maioria foi sobre problemas psicológicos, certo? Só que eu tenho a minha conclusão. Você fica o maior tempo da sua vida é dentro do ambiente de trabalho, não é?
É dentro do ambiente de trabalho. Só que assim, como que antes do ambiente de trabalho, vamos fazer um retrocesso. Como que está essa pessoa dentro do ambiente familiar, né? Como que está dentro do ambiente familiar? Aí, dentro do ambiente familiar dele, já está tendo problemas, né? Aí, vai lá, dentro do ambiente de trabalho, também tem problemas. Aí, o que vai acontecer? O funcionário não vai dar conta e não vai aguentar. Então, assim, eu falo que quando a empresa ela começa a cuidar do seu ambiente do trabalho, se torna um ambiente saudável, eu tenho certeza que aquilo que está acontecendo com aquele funcionário, ele vai reverberar também na casa dele, ele vai mudar. Só que assim, ele tá já tendo problemas na casa dele. Aí vai para a empresa, também tem problema. Une forças. Fizeram essa pergunta para mim, como que você tem tanta certeza que os funcionários estão se afastando devido ao ambiente de trabalho? Porque estão trabalhando. Eu falei assim, porque o INSS apontou isso e quem pediu os afastamentos foram trabalhadores. Então, isso está sendo jogado para a empresa. Só que também tem um histórico por trás disso. E considerando que às vezes a gente passa muito mais tempo no ambiente de trabalho do que propriamente na sua casa. Em casa. Então, né? você imagine, junta, né, as duas partes, empresa e casa. Tudo bem que a empresa não tem nada a ver com o relacionamento dele na casa. Só que a empresa tem que entender o seguinte, que a partir do momento que o funcionário entra do portão para dentro, ele que também tem que cuidar. Ele que tem que deixar o ambiente saudável. Mas como deixar o ambiente saudável? Né? Aí e ele não sabe nem o que está acontecendo. O que está acontecendo. E dentro dessa gestão mesmo, por exemplo, ele poderia saber ter o dado que a maior parte dos afastamentos, por exemplo, estão sendo por condições psicológicas. Sim. Aí, à medida que você tem esse dado, aí você vai interferir aonde? Na causa. Então, é a questão do trabalho de investigar. Sim. Da onde está partindo essa doença psicológica? Eu estou falando de 1, 2, 3, 4. Nossa, todo mundo está infeliz dentro de casa? Então, é uma questão do quê? Só que você só vai ter essa compreensão na hora que você fizer a gestão. Sim. Aí você vai ter integrativa. Dados. Né? A hora que você conseguir integrar isso daí. Aí, de fato, você vai conseguir agir na causa. E isso reverte em lucro. Porque a verdade é uma só. A conta fica para a Previdência? Até uma certa parte fica, mas igual o doutor colocou. Existem outras consequências que ficam para a empresa mesmo. Tem outros. Porque o risco é de quem? O risco é do empregador, não é do trabalhador. E, na verdade, aqui eu queria dar uma definição do lucro. O lucro não é só aquilo que você ganha, mas é aquilo que você também deixa de gastar, gastar. Se você deixa de gastar, também é lucro, né? E muita gente não faz essa conta, né? Verdade. Porque depois vem a indenização, né? Eu vejo muita empresa, né? A gente advoga muito na área trabalhista. E eu vejo muita empresa que não faz mesmo a gestão. Ela pega o funcionário, às vezes ela tem lá que reduzir o quadro, ela vai e manda justamente aquele que voltou de um afastamento. Mas às vezes o afastamento está relacionado com a doença ocupacional. E aí o que vai acontecer depois? 12 meses de estabilidade, mais indenizações por dano moral, muitas vezes reintegração. Sim. E por que acabam os débitos trabalhistas sendo os vilões da vez? Porque normalmente é a questão da pequena e média empresa. A grande, ela se estrutura de uma maneira um pouco diferente, né? Então, ela já tem um pouco mais aí dos departamentos, só que ela ganha no volume, né? Então, vamos dizer assim, em termos de ações, como ela ganha no volume, então, para ela, às vezes, compensa ela manter ainda aquele modus operandi, porque ela ainda está tendo lucro. Agora, a pequena e média empresa, às vezes, uma ação trabalhista é custo de fechar a sua empresa. Né? Você pega uma empresa, por exemplo, ela tem 20 funcionários, 6 adoecem. O impacto é grande. Sim. É muito grande. Desses 6, 3 vão para a justiça, com uma condenação de 50, 80 mil. Que as condenações de doença ocupacional e acidente são grandes. É o que todo advogado trabalhista adora. Só que por isso que eu falo, todos os acidentes de trabalho, a maioria só visa os acidentes que eles vê mesmo com o olhar, que é os acidentes de máquinas. É o típico, né? Que é só que qualquer um vê e enxerga ali e acabou. Mas as doenças ocupacionais é o que está mais crescendo. Que é o que a gente chama de câncer, né? Você está sendo corroído e não está nem percebendo. Quando você vê, o negócio já está, às vezes, a um ponto de sacrificar mesmo a sua operação.
Agora, vamos conversar um pouquinho, acho que é bem bacana também, porque é uma coisa que a gente escuta muito, a gente quando está na defesa da empresa, a gente escuta muito assim, mas eu dou EPI para eles não usam. Né? Muitas, nossa, isso daí, gente, é igual assim, assim, é igual fazer café da manhã sem café. É um argumento que se não tiver esse argumento, não é empresa, né? E daí a gente volta, então, como trazer para o trabalhador que ele necessita da segurança, ele necessita viver num ambiente seguro, ele precisa se preocupar com a sua saúde, independente, vai ganhar lá o adicional de insalubridade, mas ele está deixando ali um pouquinho, cada dia ele está deixando um pouquinho da saúde dele, né? Então, às vezes é um dinheiro que você deveria pagar para não ter, né? Eu falo para o empresário, vamos pagar para não ter, porque tem como fazer. Né? Mas assim, na condição do trabalhador, ele está recebendo um dinheiro, mas ele tem a consciência que ele está recebendo por aquilo, porque todo dia ele está deixando um pouquinho da saúde dele ali. Essa é bem da verdade. Sim. Né? Ou periculosidade, todo dia ele está correndo um risco. Aí, né? aí eu falo, né? A gente vamos entrar com diferenciação, né? A periculosidade, sempre eu dou esse exemplo, que aí as pessoas vão entender melhor. A insalubridade é aquilo que vai gerar um problema lá na frente. Eu falo que ele vai te comendo aos pouquinhos, a insalubridade, né? A periculosidade, não. Se você for para um posto de combustível, pegar um tanque e ir lá com o celular, vai acontecer o quê? Vai explodir. O que vai acontecer? Você morre. Então, a periculosidade é uma coisa que você é um local perigoso. Que é a qualquer momento. Você vai morrer. Eu já falo assim para a empresa. A insalubridade, não. Se você averiguar que tem agentes que você faz avaliação quantitativa e analisa. Então, você sabe quais são as doenças que vai dar e vai ocasionar no funcionário. Então, eu entro com a conscientização para o colaborador. Sempre é assim. E como você conscientiza isso? Ainda mais chegar ao ponto de você falar assim, olha, nós vamos dar esse EPI e esse EPI ele vai neutralizar, então você vai deixar de ganhar esse adicional. Existe conscientização? Se você falar a palavra de deixar de ganhar o dinheiro, eles não vão usar. Eu já falo isso para você. Então, eu sempre trabalho no seguinte aspecto. Eu chego na empresa, eu analiso os riscos. Se eu vejo que aquele risco passou do limite de tolerância e ele vai gerar insalubridade para o funcionário, eu já ataco e falo, vamos fazer a gestão disso daqui. Se você não fazer a gestão, é 20% pagado no bolso deles. E eu falo assim, e você pode até pagar esses 20%. Só que lá na frente, se ele tiver um dano na saúde dele, até a indenização trabalhista vai rolar. Então, é muito mais fácil a gente fazer uma gestão aqui e você também fazer um manual, que nem eu falo, um manual de cultura, fazer para as empresas, isso é muito importante porque você vai apontar todas as diretrizes que você vai fazer e vai falar para o funcionário quais são os direitos dele, quais são os deveres. A partir daquilo, você vai aplicar as regras que eu falo que é o básico, a regra do jogo. Qual que é a regra do jogo? Você fez o manual, o funcionário entrou, deu treinamento, você falou para ele, inscrito, que nada, eu falo que nada falado verbalmente não vale nada. O empresário chega em mim e fala assim, mas eu avisei ele. Eu falei, não importa que você avisou. Eu quero saber se está escrito em algum lugar. Ele assinou o papel que ele, se ele fosse pego, depois de um treinamento feito, se ele fosse pego sem usar o seu EPI, ele ia levar as advertências da vida? Essa resistência por parte do trabalhador, você acredita que seja por uma ausência de um treinamento, de uma disciplina, de uma regra mais combinada, mais definida, a clareza? A maioria disciplina. Por que eu falo disciplina? Que as empresas que eu faço a gestão e mostro para os funcionários que eu estou fazendo é para o bem da saúde deles e também falo que a responsabilidade, a partir daquele momento, é deles, eles acatam. Só que tem funcionários que a gente também tem que entender, que nem essa semana eu tive numa empresa, o funcionário chegou em mim e na pessoa que estava comigo falou, eu não estou conseguindo usar esse protetor. Ó, para você ver. Ele falou, eu não estou conseguindo usar o protetor. Por quê? Porque quando eu saio desse ambiente e vou para o outro, eu tenho que tirar. E na hora que eu coloco, começa a coçar meu ouvido. Quando essa informação chega até a parte técnica, o que a parte técnica tem que fazer? Analisar realmente se está acontecendo aquilo e verificar o que é melhor para aquele funcionário. E era simples, é só trocar o protetor por um abafador. Você entende? Então, eu faço esse tipo de análise dentro das empresas. O funcionário chega em mim e fala assim, dona Maria, eu não consigo usar isso daqui. Eu vou
perguntar o porquê que ele não consegue. Mas é óbvio que as dúvidas que a gente tem da parte de saúde, a gente tira com o médico. E os médicos já avisam para nós. Maria, tem funcionários que tem um canalzinho muito curto, pequenininho, então machuca mesmo o protetor. Sim. Então, você vai lá e dá um outro tipo de EPI. Então, você vai fazer as adequações para o funcionário. Agora, pensa comigo. Você deu o treinamento, você adequou certinho os EPIs, reduziu você tirou ele daquele ponto que eu falo que é aquele pontinho vermelho que a empresa está tendo do risco. Aí ele não usa, o que a empresa tem que fazer? Ela tentou, ela tem que disciplinar a partir daquele momento, ela tem que disciplinar o seu funcionário. Então, você atribui que a maior dificuldade é no momento assim, fez todo o procedimento, só que não existe uma cobrança. Não tem cobrança. E o que eu falo, a cobrança, ela não vem só verbalizada. Que nem eu peguei essa semana um funcionário, estava em cima de uma escada. Aí eu perguntei para o gestor da empresa, falei assim, o que vocês fazem nesse momento? Ele falou assim, a gente coloca ele lá dentro, conversa com ele e aplica uma advertência. Eu falei, tá, mas você está vendo que ele está correndo um grande risco? Se ele me cair disso daqui, se ele me cair lá de cima, aqui no chão e se machucar, quem vai responder é a empresa. Eu, nesse momento, se ele passou por um treinamento, se ele já teve as advertências da vida, que você disse que já teve as várias advertências, e ele já está ciente que se eu fazer uma imediatidade, a gente pode fazer uma dispensa por justa causa, porque ele está colocando a vida dele em risco, porque ele quer, porque ele sabe do risco dele já. Ele não tem problema nenhum aqui para não saber do risco. Então, eu falo assim, tem que ter um pouco mais de firmeza para falar com esse pessoal. Porque não adianta falar amém, não. Porque eu falo assim, quem manda daqui para dentro é você. Não é eles. Se você deixar eles fazer o que eles quiser... Eu acho que não é só a questão só do mandar, é a questão da própria responsabilidade, sim, né? É colocar a responsabilidade nele. Então, você passou o treinamento, colocou a responsabilidade, qual é a tratativa depois? Só que essa tratativa não está sendo feita. E aonde está acontecendo vários acidentes. E é por aí que você pega. Aí o empresário não sabe o que faz, o seu departamento pessoal também não sabe o que faz. O corpo técnico piorou. Aí vira aquela lambança, que eu já falo que é uma lambança. Nenhum se comunica com o outro, nenhum dos departamentos fala com o outro que está acontecendo. Não faz uma reunião para fazer uma gestão, fala assim, qual é a melhor forma, qual é o caminho a ser traçado. E como isso tudo vai desembocar no e-social? Vixe, aí ferrou. E-social. Alimentação real, né? A alimentação real do e-social realmente é mais a parte de saúde do funcionário, que é os exames para ver, né? Tem gente que me pergunta, fala assim, mas como que vocês sabem se o funcionário tem problema ou não? Eu falo assim, gente, vocês têm que entender o seguinte, quando a gente faz um exame admissional no funcionário, ali ele vai mostrar se ele já vem com algum problema anterior de outra empresa. Se você não realiza o exame admissional do seu funcionário, você está assumindo um problema que está vindo lá atrás e você só vai perceber lá na frente. Sim. O exame admissional, ele é crucial nas empresas. E fora o exame periódico, né? Que tem empresa que não faz também, né? E os periódicos. O periódico, eu falo que é pra gente acompanhar. Acompanhamento. Eu já tive exames periódicos, que a gente fez acompanhamento. A gente pegou um funcionário com a parte tóxica que a gente fala, do veneno, né? Alto, acima do limite. Não só isso, perda auditiva, às vezes também a gente perca percebe. auditiva. Só que, então, eu também já peguei casos de perca auditiva que em um ano o funcionário teve uma perca auditiva. Eu falei, mas só que eu sou daquelas que eu vou futucar e vou perguntar o que está acontecendo. Teve uma perca auditiva de um ano para o outro. Aí eu questionei a empresa. Eu sou de questionar, né? Eu questionei a empresa. Está usando o EPI. Eu falei assim, vem cá, esse funcionário está usando EPI? Não, ele usa, dona Maria, tá, tudo bem. Mas ele veio de uma outra clínica. Entende? Aí, quando ele veio para nós, a gente foi fazer os exames e teve uma perda auditiva. Eu falei assim, então, e agora? Na outra, em um ano para cá, tá dizendo que ele teve uma perca auditiva, só que a perca foi um pouco considerável. Como que vocês vão alegar agora se esse funcionário estava com problema ou não? Maria, eu tenho um caso bem interessante. Acho que foi um dos primeiros processos que apareceu, que eu peguei. Esse foi bacana, viu? Ele trabalhava, acho que 10 anos na empresa, e ele trabalhava, sabe aquelas bag que fica empedrada? Então ele pegava uma marreta e ficava lá marretando o dia inteiro. Nossa Senhora. Aí deu bursite, né? E daí foi mandado embora, daí ele me procurou e fiz lá todo o processo em cima disso, doença, pipipi, papapá, pedi perícia. Quando veio a defesa, gente, esse dia eu falei, não, isso existe? Mas a hora que eu abri a defesa, tinha uns 100 e poucas páginas. Aquilo ali, eu falei, nossa, que é isso? Mas tudo bem, fui lá ver.
Ele, em algum momento de alguns exames que ele fez durante 10 anos ali dentro, né? Ele passou por vários, né? Era uma empresa muito grande. Aí, em algum momento, ele falou que ele tocava violino na igreja. Essas 100 e poucas páginas eram um estudo das consequências do violino para as articulações. Aí, fiquei muito brava. Falei, como que você foi? Falei, mas, doutora, ela perguntou o que eu fazia como hobby. Você vê, né? Violino. São perguntas chaves. A gente fala que a gente tem que ter. Na anamnese de um funcionário, tem que ter perguntas chaves. Eu falo que a pergunta chaves ela é o fundamental dentro da anamnese. Só que, assim, existe também um pouco de preconceito aí fora, porque eu já peguei funcionária que a própria empresa me ligou e falou assim: ai, Maria, agora aqui para assinar o contrato, ela tá falando que ela tratou de um câncer. E como que ela passou no exame admissional? Aí eu volto, falo, é o seguinte, ela passou pelo câncer. Ela não está fazendo o tratamento do câncer. Vocês têm que saber separar isso. Não é porque a pessoa passou por um tratamento do câncer, porque ela tem que fazer realmente voltar para fazer as análises lá de cada 5 anos, né? Então, ela não está tratando câncer. E ela falou que realmente ela passou pelo câncer, só que ela faz eu esqueço de falar a palavra certa. O acompanhamento. Sim. Agora, por causa disso, vocês não vão contratar a funcionária? Isso pode cair como discriminação, porque ela não pode ficar fora do mercado de trabalho. Se ela teve já seu câncer, se ela passou pelo problema, ela não está em fase terminal. E você acha que você pega uma pessoa que está doente e ela quer trabalhar. Olha a mentalidade do DP. Foi falar para mim assim, não, mas eu acho que ela quer vir para cá porque ela quer se afastar. Eu falei, vocês estão achando demais. Eu vou só falar uma coisa para você. Quando a gente fala, eu não acho nada. Ela passou pelo médico e o médico deu apto ao trabalho. Vocês querem saber mais do que um doutor falou? Se o doutor está falando que ela está apta para o trabalho, pelo serviço que ela vai ser executado aí dentro, pela função que deram para ela, então não é porque ela passou por um câncer que ela já vai trabalhar um dia e vai se afastar no outro. Tem um período aí a ser respeitado. E assim, o que eu tive que fazer? Me deu um trabalho danado, né? Porque imagina, a documentação, peguei todos os cartões de pontos, somei todas as horas dos anos. Foi isso que eu tive que fazer, né? Porque eu tive que demonstrar que a quantidade do máximo que ele cantava na igreja infinitamente é menor do que o tempo que ele ficava marretando. É. Só que assim, me deu um trabalho. Mas eu quero dizer para você, às vezes é uma questão do quê? Eu admirei o trabalho do advogado, você vê que ele procurou, que ele leu, né? E era o argumento que ele tinha. Mas, assim, para você ver a sagacidade, a gente tem que ter um olhar atento. E, inclusive, até de colocar, poxa, ele tem como hobby o violino. Será que isso não prejudica? Né? De chamar, vamos falar se de fato existisse uma gestão, porque ele sofreu vários afastamentos. Então, já o que eu fazeria? No primeiro afastamento, eu já ia avaliar e Entendeu? analisar. Ele sofreu vários afastamentos, até que chegaram o ponto que viram que ia começar o negócio ficar sério, pegaram e mandaram ele embora. Aí ele se acha prejudicado, ele vai querer Ele vai procurar os direitos dele. Então, o que eu quero dizer com isso? O quanto a gente tem que, enquanto empresa, o quanto a gente tem que ser diligente. Sim. Né? Eu acho que a gente pode caminhar para finalizar. Você tem mais alguma coisa? Nós deixar ficar a noite inteira. Melhor você ir já finalizar pro segundo. Que a parte da segurança, meu filho, vou começar a perguntar as coisas que para mim até de saúde vai para frente. Então, na assessoria tem bastante coisa também que a gente vai poder falar. Não, muita coisa. Não é não, Fabiano? Eu tô só olhando vocês. Então, finaliza aí com uma frase que representa a sua bandeira, o que você almeja para a segurança. Eu almejo que futuro que você gostaria de dar para ela, principalmente agora na condição de consultora também, né? Eu falo assim que a segurança, nós temos a capacidade de mudar a visão das empresas. Isso a gente consegue. Mas tem que querer. Sim. Querer sair do comodismo, sair daquele negócio só de NR, porque não é só de NR que a empresa vive. Na verdade, eu acho que é muito mais amplo, né? É muito mais amplo. Muitos empresários precisam entender da responsabilidade social que ele tem. Tem. Da empresa, né? Então, acho que é muito mais amplo. É a questão mesmo da gestão 360 em segurança. É responsabilidade social da empresa.
Lucro e liberdade exige uma mentalidade e uma segurança virada no Giraia 360. Mete marcha!